E o Hospital de Base de Rio Preto, gente, é o que mais realiza bariátrica pelo SUS no país. Foram 1.364 cirurgias nos últimos 3 anos. Eu vou conversar ao vivo agora com a Joyce Cremonese, que inclusive está ao vivo ali em frente ao HB em Rio Preto, que vai trazer essas informações também, porque o Hospital de Base já é referência para vários procedimentos e agora na questão de bariátrica também, hein, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Para todo mundo que está acompanhando a gente, é isso mesmo, referência no país, né? O serviço existe aqui no Hospital de Base desde 2001 e, com certeza, é uma referência para muitas pessoas que enfrentam essa doença, a obesidade, viu? E realmente a gente precisa ter um olhar diferenciado em relação a isso e encarar a obesidade realmente como uma doença. Eu vou conversar com o Dr. Gilberto Brito, ele é médico, cirurgião bariátrico e chefe fundador do Serviço de Cirurgias Bariátricas e Metabólicas aqui do HB. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Primeiro, como que a gente identifica, né? Como que a gente pode dizer, olha, você está obeso? Boa tarde. Sim, a gente usa um índice que relaciona peso com altura, que é bem conhecido, bem falado, e chama índice de massa corporal. Você obtém esse índice dividindo o seu peso pela sua altura 2 vezes, altura ao quadrado. Se o teu IMC estiver no máximo em 25, seu peso está normal. De 25 a 30 você tem o que a gente chama de sobrepeso, é um pequeno excesso de peso que geralmente não é muito problemático. De 30 a 35 já é obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. Aí já começa a ter mais problemas de saúde relacionados com esse excesso de peso. E tem gente que vai muito além disso, então são super obesos. Quando a gente fala sobre cirurgia bariátrica, né, ela seria aí uma intervenção mais eficiente que a gente tem hoje no momento, quando se trata de obesidade, principalmente, né, com essa questão aí das canetas emagrecedoras surgindo com tanta força no mercado? Sim, para o grau de obesidade para o qual a gente indica a cirurgia ainda continuará por muito tempo como sendo o procedimento mais custo-eficiente, sem nenhuma dúvida. A razão disso é que a bariátrica, as pessoas em geral não sabem, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você vai produzir no organismo do indivíduo, você vai trazer à tona, geralmente de 15 a 16 diferentes mecanismos de ação. Entenda isso como se fosse 15 medicamentos. Um deles, o Mounjaro, que surgiu da cirurgia bariátrica. Uma dessas 15 a 16 ações é inspirado pela cirurgia bariátrica, que estimula muito o nosso organismo a produzir endogenamente, ou seja, ele próprio produzir, uma quantidade 1000% a mais desse hormônio que a gente naturalmente produz. Além desse hormônio, tem mais 2, 3, que já está sendo explorado pela indústria farmacêutica. As canetas vieram aí do conhecimento das ações do GLP-1, tá? Quando a gente fala dessa questão da obesidade ser uma doença, doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas familiares que às vezes lidam com uma pessoa numa situação como essa e não sabe como ajudar, como lidar. Qual que seria a orientação? Sim, há muito tempo já se define a obesidade como uma doença crônica, multifatorial. Ela nunca é produzida por um único fator causal, é sempre pela interação de vários. A maior parte desses fatores tem relação com a genética e a outra parte com o meio ambiente moderno que criamos para viver no século XXI, que é um ambiente extremamente favorável à produção de obesidade quando você tem esses fatores genéticos. Então é juntar a fome com a vontade de comer, não é isso? Então esse é o grande problema. Então é uma doença crônica e inflamatória, a obesidade produz inflamação no organismo, aumenta o risco também de câncer exatamente por ser uma doença inflamatória, com o aumento do estresse oxidativo, são palavras difíceis das pessoas entenderem, mas isso leva a que os obesos tenham, além das doenças mais conhecidas, diabetes e tal, 3 a 5 vezes mais incidência de 13 tipos diferentes de câncer. Portanto, é uma doença séria, tem que ser encarada como uma doença, não é culpa do paciente, ninguém fica obeso porque quer, por opção de vida, como a gente às vezes escuta, tá? Não é, tá? Certo, doutor, obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, né, Rodolfo? Fica aí o alerta, né, para todo mundo, né? É importante a gente cuidar da saúde e ter um olhar também diferenciado em relação a esse tema que é a obesidade. E com toda certeza, o doutor disse, né, a pessoa não escolhe a obesidade, acaba acontecendo porque faz parte também de uma doença. Ô, Joyce, obrigado, viu?
pelas suas informações.